Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos estudar pontos críticos de uma função, né? Que, na verdade, os pontos críticos são uma preparação para o estudo de máximos e mínimos. E o estudo de máximos e mínimos tem muitos problemas, né? Envolve muitos problemas contextualizados. Então, a gente vai, a partir de hoje, estudar um assunto que vai envolver muitas aplicações do cálculo da derivada, tá ok? Então, pontos críticos de uma função. Antes disso, eu quero demonstrar aqui a propriedade da derivada da regra do tombo, né, para qualquer número real. Alguns teoremas eu estou demonstrando, né, e esse é um dos que eu estou querendo também demonstrar aqui para vocês. Então, de vez em quando, né, eu pauso a aula e demonstro os teoremas anteriores que foram deixados aí, né. Então, por exemplo, esse aqui, prove que d de x de x elevado a n, deixa eu aumentar o tamanho da tela, tá? Então, prove que d de x de x elevado a n é nx a n menos 1, né? A derivada de x a n, aqui é nx a n menos 1 para qualquer número real. Nós já fizemos a demonstração para o caso em que o n é inteiro positivo, fizemos a demonstração para o caso inteiro negativo, e para o caso em que o n também é um número racional, né? P sobre Q, onde P e Q são inteiros, né? E o Q é não nulo. E agora, a gente precisa demonstrar aqui que a regra do tombo, né? Vale também para qualquer número real, n aqui, n real, tá bom? Bom, sabemos como a função exponencial, né? Sabemos que como a função exponencial e a função logarítmica são uma inversa da outra, então sabemos que a exponencial do ln é o próprio x, porque essas duas funções se cancelam. Logo, invertendo aqui a ordem x igual a exponencial de ln de x, logo trocando esse x e esse x aqui por x a n, eu vou ter x a n aqui igual a exponencial do ln de x a n. Bom, sabemos pela propriedade dos logaritmos que esse n pode cair multiplicando aqui ao lado do... esse n pode cair multiplicando ao lado do logaritmo. Isso é uma propriedade do logaritmo, né? Agora sim, vou derivar dos dois lados para provar que a derivada de x elevado a n é nx a n menos 1. Como é que a gente faz isso? Deriva aqui, deriva aqui. Para derivar do lado direito, eu vou usar a regra da cadeia. Derivada de x a n, eu vou deixar aqui o tempo todo, porque eu quero provar que essa derivada vai ser a regra do tombo, né? Então, eu vou derivar só o lado direito e aqui vou deixar só a derivada indicada. Então, vai ser d de x da exponencial de n, ln de x. Bom, pela regra da cadeia, vai ser o seguinte, ó. A derivada dessa exponencial vai ser ela própria vezes a derivada da função de dentro, que é a derivada de n ln x. Tá aqui, ó, d de x de n ln x, tá? Então, vai ficar a própria exponencial, o n é uma constante com relação a x, então fica só a derivada do ln de x, que é quanto? A derivada do ln de x? 1 sobre x. Então, já derivando, vai ficar exponencial vezes n vezes 1 sobre x. Esse n agora pode passar... bom, antes do n passar, a exponencial vezes n vezes 1 dá n vezes a exponencial, obviamente, sobre x. Agora, esse nzinho passa aqui para o expoente do x, propriedade do logaritmo, né? A exponencial é uma função inversa do logaritmo, então cancela essas duas funções, se cancelam, fica só x elevado a n multiplicado por esse n sobre o x. Logo, aplicando a regra do quociente de duas potências, né, de mesma base, eu conservo a base x e subtraio os expoentes. Então fica esse n que já estava, x a n menos 1, a regra do tombo. Provamos então, pessoal, a regra do tombo para n real qualquer, né? Ficou faltando aí demonstrar essa parte. Bom, outro assunto que eu queria falar, também antes de entrar em pontos críticos, que é a aula de hoje, né? Eu quero falar das funções inversas e suas derivadas, né? E também o teorema da função inversa e como podemos aplicar o teorema da função inversa em situações, né? Em questões. Bem, então vou entrar aqui agora na parte de derivação implícita e derivada da função inversa. Aqui eu quero falar, né? Primeiro, das demonstrações das derivadas, né, que também ficaram para trás, eu também não demonstrei, então estou demonstrando hoje agora as derivadas, né, das funções trigonométricas inversas, entendeu? Então aqui nós vamos demonstrar a derivada do arco seno, que é a inversa do seno, do arco cosseno, que é a derivada, que é a função inversa do cosseno, e do arco tangente, que é a função inversa da tangente. Então vamos lá, aqui no capítulo de derivação implícita, né, porque essas derivadas inversas, né, elas têm uma relação aí com a derivação implícita. A derivação implícita ajuda a gente a entender
né? As derivadas das funções inversas. Como? Vamos lá. Olha só. Primeiro, eu vou fazer aqui com vocês a demonstração da derivada do arco cosseno, tá bom? Essa derivada a gente já colocou ali atrás, né? Já vimos numa tabela, né? Que a derivada do arco cosseno é dy dx igual a menos 1 sobre raiz de 1 menos x2, entendeu? Para x entre menos 1 e 1. Mas a gente não demonstrou, né? A gente só aplicou lá nos exercícios. Ora, vamos demonstrar. Sabemos que a função cosseno x, ela é derivável, né? Ah, antes tem um teorema aqui, ó. Tem um teorema aqui que fala o seguinte, pessoal, que toda função derivável que tem derivada não nula em um intervalo, né? Então, se f' é diferente de zero, então existe a inversa, tá? Então, a função f possui inversa, que eu chamo de f a menos 1, e a derivada da inversa no ponto f de a é igual a 1 sobre a derivada da função f. Então, esse teorema fala duas coisas. Primeiro, que se f' é diferente de zero, então a função f tem a sua função inversa, e outra coisa que ela fala é, a derivada da sua função inversa é 1 sobre f' de a, ou seja, derivada da inversa no ponto f de a é 1 sobre f' de a. Aqui vocês devem estar estranhando, né? Porque aqui, em vez de ser a f de a, é f de a, né? Mas não, é porque agora eu estou considerando a função inversa. Então, o y da função f é o x agora da função inversa, né? E o x da função f agora é o y da função inversa, tá bom? Então, duas coisas importantes. Se a derivada é diferente de zero no intervalo aberto, então a função f, né, ela tem inversa. E outra coisa, a derivada dessa inversa é 1 sobre a derivada da função f. Então, vamos aplicar esses dois resultados aqui. Esse teorema, tá, gente? Realmente não dá para demonstrar aqui no curso de cálculo 1. Então, nem nas próximas aulas eu vou demonstrar esse teorema aqui, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou usar o fato aqui de que se a derivada é diferente de zero, então a função f tem inversa. Vamos ver isso nos exemplos. Olha só, prove que a derivada do arco cosseno é 1 menos 1 sobre raiz de 1 menos x2, né? Vamos voltar para cá agora. Ora, sabemos que a função cosseno x é derivável, né? Em toda reta real, e que a sua derivada g' igual a menos seno, ela é negativa no intervalo de 0 a π. Olha só, o gráfico da função seno seria esse aqui, ó, seno, que eu estou mexendo aqui o mouse. Só que agora a derivada do cosseno é menos seno. Então, qual é o gráfico da menos seno? É refletida aqui em relação ao eixo x, né? E olha, essa função menos seno no intervalo aberto de 0 a π, menos seno, ela é toda negativa, ó, né? No intervalo aberto, claro, não aqui nos pontos das raízes, né? Então, ela é diferente de zero. E o que diz o teorema, então? O teorema da função inversa. Pelo fato da derivada ser diferente de zero em todo esse intervalo, então a função f, que agora é a função cosseno, ó, nesse caso é aqui a função g, né? Então, pelo fato da sua derivada ser diferente de zero, porque ela é toda negativa, então a função g, ela tem inversa, tá? Ela tem inversa. Então, cosseno x tem inversa. Eu vou chamar essa inversa de arco cosseno, tá bom? Arco cosseno tem uma inversa da função cosseno. Ela existe porque a sua derivada, né? Eu vou repetir, a sua derivada menos seno, ela é não nula no intervalo aberto de 0 a π. Então, nesse intervalo aqui, a função cosseno tem inversa, eu vou chamar de arco cosseno. Bom, agora eu vou derivar o arco cosseno, né? Para ver se realmente vai dar essa expressão, tá bom? Eu vou demonstrar aqui a derivada do arco cosseno da seguinte forma. Então, tá aqui, ó, como g', né, que é menos seno, é diferente de zero em todo o intervalo de 0 a π, né? Então, a função cosseno, ela possui inversa g a menos 1 de x, que eu chamo de arco cosseno de x, né? Onde o x vai de menos 1 a 1. E a sua derivada pode ser calculada assim. Eu vou chamar y de arco cosseno x e quero encontrar o y', né? Eu quero encontrar a derivada do arco cosseno, tá bom? Bom, eu vou aplicar o cosseno dos dois lados nessa identidade. Cosseno y igual a cosseno do arco cosseno. Mas o cosseno do arco cosseno vai ser x, porque cosseno e arco cosseno são funções inversas, por definição. Cancela uma com a outra, dá x. Pronto, eu vou usar essa equação mais tarde também, tá, gente? Essa aqui, ó. Então, segura ela aí. Bom, agora eu vou derivar implicitamente, por isso que eu coloquei essa parte no capítulo de derivação implícita, né? Que eu vou derivar em relação a x. Quando eu derivar em relação a x, já relembrando a derivação implícita, né? Eu não posso só simplesmente colocar menos seno y, entendeu? Porque eu estou derivando em relação a x, não a y.'. Tem que multiplicar por y', né? Toda vez que você deriva uma expressão que tem y em relação a x,
Você tem que derivar ela em relação a y, mais multiplicar pela derivada da y, entendeu? Então, derivando implicitamente em relação a x dos dois lados, eu vou ter menos seno y vezes a derivada de y em relação a x, igual a derivada de x em relação a x, que é 1. Isolando y', 1 sobre menos seno. Né? Que coincide com a fórmula, né, pessoal, aqui, ó, que foi dada aqui no teorema da função inversa, lembra? A derivada da inversa é 1 sobre a derivada da função f no ponto A, né? Então, é exatamente isso, ó. 1 sobre a derivada do cosseno, né? Só que agora é menos seno, né? Menos seno. Derivada do cosseno é menos seno. Bom, sabemos da trigonometria agora, tá? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, eu quero substituir esse seno de y, tá bom? Eu vou isolar o seno de y aqui nessa expressão. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, e depois tirando a raiz quadrada, fica mais ou menos a raiz quadrada. Aí, bom, como é que eu vou escolher se é mais ou menos raiz quadrada, né? Bom, lembra que vocês viram que o menos seno é negativo, né? Olha só, o gráfico da função menos seno. Como o menos seno é uma função negativa, porque está aqui abaixo do eixo x, então a função seno ela é positiva nesse intervalo, né? A função seno é positiva. Então, para pegar ali a função seno, eu vou escolher o mais raiz, tá bom, gente? Então, no lugar de seno, né, eu vou colocar mais raiz. Então, aqui vai ficar ó, menos essa raiz toda. Logo, a y' é 1 sobre menos a raiz, tá bom? 1 sobre menos a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Então, tá aqui, ó. 1 sobre menos a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Então, essa é a derivada da y', que eu estou chamando de g a menos 1, né? Porque eu estou derivando o y, e o y é o arco cosseno, né? Tá aqui, ó. O y é o arco cosseno de x, tá certo? Desde o início, né? Desde o início. Então, a derivada de y, que é a derivada do arco cosseno, que é a mesma coisa da derivada da inversa da g, onde g é a cosseno, né? G é a cosseno. Então, a derivada da inversa é a derivada inversa da inversa da g, que é cosseno, né? E a inversa é arco cosseno. Ok? Esse menos pode subir aqui por 1. Menos 1 sobre raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Mas, lembra que eu falei que aquela equação a gente ia utilizar? Né? Cosseno de y igual a x, está bem aqui em cima, ó. Cosseno de y igual a x, né? Aqui, ó. Então, eu vou substituir cosseno de y por x e vai dar exatamente a fórmula que nós queremos. Ó. Aqui está cosseno y, vou trocar por x, né? Trocar o x, trocar o cosseno y por x, tá bom? Então, no lugar do cosseno y fica x ao quadrado, pronto. Derivamos aqui a função inversa do cosseno, né? A derivada do arco cosseno x, né? No intervalo de menos 1 a 1, porque o cosseno vai de menos 1 a 1, né? Então, a inversa vai ter como domínio de menos 1 a 1. Então, a derivada do arco cosseno de x vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Tá? Então, tá aí. Aqui também, gente, tem a prova da derivada da função arco-seno. Tá? Mesma ideia, né? Só que agora o intervalo é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Porque nesse intervalo, a derivada do seno, que é cosseno, ela é positiva. Né? Então, cosseno, olha o gráfico da função cosseno aqui, ó. No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função cosseno ela é positiva. Logo, como a função cosseno ela é positiva, ela é diferente de zero. Por ser diferente de zero, então a sua função g, né, ela tem inversa, entendeu? Então a função seno tem inversa, porque a sua derivada ela é positiva nesse intervalo, tá? Então a função seno tem sua inversa, que eu vou chamar de arco-seno, né? E aí, para derivar o arco-seno, de novo, né? Eu vou colocar aqui, ó, y como sendo arco-seno e quero encontrar o y'. Bem, seno de y vai ser quem? Aplicando o seno dos dois lados, vai ficar só x, porque o seno se cancela com o arco-seno. E derivando implicitamente, vai ficar a derivada do seno é cosseno y vezes y' igual a derivada de x em relação a x é 1. Isolando o y' vai ficar 1 sobre cosseno de y. O cosseno de y a gente já viu lá atrás, né? Que pode ser substituído por raiz de 1 menos seno ao quadrado. E qual é a raiz que eu pego? Mais ou menos? Mais, né? Porque o cosseno é positivo, lembra? No gráfico do cosseno que a gente viu agora, é uma função positiva. Então, vai ficar 1 sobre mais raiz de 1 menos seno ao quadrado. Né? Aqui, ó. 1 sobre mais raiz de 1 menos seno ao quadrado. Só que o seno de y é x, está aqui em cima. Ó. O seno de y é x. Então, no lugar do seno y, eu vou colocar x. Então, vai ficar x ao quadrado. Pronto, a derivada do arco seno, tá? E a derivada do arco tangente, né? Vamos provar que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x2. Então, chama y de arco tangente de x, aplico a tangente aqui dos dois lados, né? Então, vai ficar tangente de y igual a tangente do arco tangente, que vai dar o próprio x. A derivada do arco tangente já provamos pela regra do quociente, tá, gente?
que é secante ao quadrado y, multiplica por y', isola y', 1 sobre secante ao quadrado. Secante ao quadrado, pela trigonometria, é 1 mais tangente ao quadrado, tá, pessoal? Então, dá para provar isso, né? Que a secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. A demonstração está aqui para vocês olharem, ó. Tá bom? Então, eu vou substituir a secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado aqui. Então, a derivada é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado. Só que a tangente é x, né? Então, aqui embaixo, em vez de ficar 1 mais tangente ao quadrado, vai ficar 1 mais x ao quadrado. Tá bom? E aí chega na fórmula, né? Ó, 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y, só que tangente de y é igual a x. Então, fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, provamos, né? Então, as derivadas, finalmente, que nós tínhamos colocado na tabela lá atrás, né? Das funções inversas, né? Das funções trigonométricas. Derivada do arco seno, derivada do arco cosseno e a derivada do arco tangente. Além também de a gente ter provado agora no início, né? A regra do tombo para qualquer expoente real n. Bom, agora eu vou continuar aqui falando de derivadas inversas, tá? Só que numa outra vertente aqui, pessoal. Nós vamos pegar agora e usar aquela fórmula que eu coloquei, que a derivada da inversa é 1 sobre a derivada da função, né? Então, vamos aplicar aqui em exemplos, olha só. Acho que está aqui, né? Isso, olha só, o primeiro exemplo aqui, ó. Encontre a derivada, né, da inversa no ponto f de a. Lembra que não é mais a, né? Porque o y da função f agora é o nosso x. Então, esse y aqui agora vai ser o nosso x da inversa, né? Então, ele quer a derivada da função inversa, tá, gente? Derivada da função inversa no ponto f de a, tá certo? Bom, número 1, f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6 no ponto a igual a 1. Bom, pela fórmula anterior, a gente viu que a derivada da inversa é 1 sobre a derivada da função f. Né? Tá lá na fórmula, 1 sobre f' no ponto A. Então, primeiro, vamos ver, né? Primeiro tem que ver se a função f tem inversa mesmo, né? É só ver se a derivada dela não é zero, lembra? O teorema fala que se a derivada não é zero, a função f tem inversa. Vamos derivar isso aqui? Dá 2x mais 5, né? Regra do tombo, e aqui a derivada da função polinomial do primeiro grau é o coeficiente de x, que é o 5. Então, a derivada aqui vai ser 2x mais 5. Substituindo por 1, fica 2 vezes 1 mais 5, que é 7. Não é zero. Ótimo. Então, a função f tem inversa, sim. Se tem inversa, posso calcular a derivada por aquela fórmula. Derivada da inversa é 1 sobre a derivada da função no ponto A. Tá? Então, é isso. Ó. Ora, f' de x é 2x mais 5. F' no ponto 1, que foi dado aqui, é 7, diferente de 0. Logo, vou colocar aqui, diferente de 0, né? Diferente de 0 é melhor. Logo, em um intervalo contendo a igual a 1, a função possui inversa. Ok. E sua inversa agora, de acordo com o teorema da função inversa, vai ser a derivada da inversa no ponto... Faltam parênteses. Isso, vai ser 1 sobre a derivada da função no ponto A. Então, a derivada da inversa no ponto f de 1, né, porque o a é igual a 1, é 1 sobre f' no ponto 1, que o a é igual a 1, foi dada na questão. Bom, aqui f de 1 eu posso até calcular, não precisaria, tá, gente? Joga 1 lá na função f mesmo. 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 mais 6, tá? Mas não precisa, não. É só para ver que aqui vai ficar 12, né? Então, a derivada da inversa no x igual a 12, porque o nosso x igual a 12 é o y da função f, né? Vai ser o nosso x agora da função f', da f menos 1, né? Da inversa. Mas o que eu quero mesmo é derivar o lado direito, não é isso? Então, vai ficar 1 sobre a derivada. Bom, a derivada da função f é 2x mais 5, lembra? Só que trocando x por 1 fica 2 vezes 1, né? Mais 5, então, de novo, ó. A derivada da função aqui é 2x mais 5, substituindo o x por 1, tá? 2x mais 5, substituindo o x por 1, vai ficar 7. Então, 1 sétimo. Né? Fechou. Então, a derivada da inversa, nesse ponto que ele deu, né, no ponto A igual a 1, é 1 sobre 7. Esse 12 aqui não precisaria colocar, né? Esse 12 aqui é só para dizer que eu estou calculando a derivada da inversa no ponto f de 1. Quem é f de 1, por curiosidade? Joga lá 1 lá na função, né? X ao quadrado mais 5x mais 6, vai dar 12, tá? Então, a derivada da inversa no ponto... Agora é x igual a 12, né? Vai ser 1 sétimo, tá bom? Outro exemplo aqui, pessoal. X ao quadrado mais 5x mais 6 no ponto f de a igual a 2. Então, ele não deu ponto A agora. Só que ele disse que o a tem que ser maior que menos 5 meios. Ora, nesse caso, precisamos encontrar o a primeiro, tá bom? No exercício anterior, ele deu a, agora não. Bom, já sabemos que o f de a é 2, tá aqui. O f de a é a ao quadrado mais 5 vezes a mais 6, tá aqui. A ao quadrado mais 5 vezes a mais 6, né?
que é igual a 2. Ele deu aqui igual a 2. Agora eu vou encontrar o A para poder jogar na fórmula da derivada inversa, que é 1 sobre a derivada no ponto A, entendeu? Então, nesse caso aqui é mais complicadinho, porque eu tenho que encontrar o A primeiro. Passo 2 aqui, subtraindo. Resolve essa equação por Bhaskara. Menos 1 e menos 4 são as opções. Como o A tem que ser maior que menos 2,5, então pego o A igual a menos 1 e descarto essa outra. O A é menos 1, acabou, né? Então é só jogar na fórmula agora, já descobri o valor do A, né? Então usa essa equação, gente, se ele não der o valor do A, você usa essa equação que está aqui para encontrar o A primeiro, né? E ver se o A satisfaz o que ele deu aqui. Aí você pega o A que satisfaz o que ele pediu, né? O A é menos 1, que é o único que é maior que menos 5/2, né? Agora, joga na fórmula. Qual é a derivada da função inversa? 1 sobre a derivada da função no ponto A igual a menos 1. Tá? Então, eu vou derivar aqui, ó, 2x mais 5. Então, a derivada da inversa que ele está pedindo é 1 sobre esse 2x mais 5, trocando o x por esse menos 1 que eu encontrei. Beleza? Na questão anterior, ele já deu o A direto. Nessa questão, eu tive que calcular o E. Percebeu a diferença? Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar o texto aqui. Ó. Como foi pedido A maior que menos 5 sobre 2, então A é igual a menos 1. Ok. Agora, verificar se essa função possui inversa primeiro. Vamos lá. Vou derivar, substituir o x por menos 1. Derivando, deu 2x mais 5, né? Trocando o x por menos 1, deu 3. Ótimo. Diferente de zero, então realmente a função tem inversa, né? Como deu diferente de zero, você deriva e substitui x pelo menos 1, né, gente? Pelo A. Se der diferente de zero, então tem inversa. Ótimo. Se tem inversa, eu posso calcular a derivada dessa inversa. Qual é a derivada dessa inversa? 1 sobre a derivada da função no ponto A. Logo, nas proximidades de A igual a menos 1, a função f possui inversa, né? E a derivada da inversa é pelo teorema da função inversa, né? Derivada da função inversa no ponto f de A vai ser 1 sobre f' no ponto A. Aí você fala assim, poxa, mas por que a derivada tem que ser diferente de zero, né? Para garantir que tem inversa. Justamente por isso. Se a derivada fosse zero, ó, né, ia ficar 1 sobre zero. Não tem como calcular a derivada da inversa aí. A função não é inversível, né? Nem sempre é inversível quando você tem aqui a derivada sendo zero em um determinado ponto. Às vezes sim, às vezes não, né? O que o teorema da função inversa fala é, se a derivada é diferente de zero, então ela tem inversa nesse intervalo. Agora, se a derivada é zero em algum ponto, não se garante se vai ter função inversa, se não vai ter função inversa. Tem casos que tem. Por exemplo, a função x ao cubo. A função x ao cubo, a derivada dela no ponto zero é zero. Mas mesmo assim ela é inversível, né? Ela existe a função inversa, tá? Mas aqui, nesse caso, como a derivada não é zero, garante-se de fato que tem inversa e a derivada da inversa é 1 sobre a derivada da função. Então vai ficar 1 sobre 2x mais 5, já derivando, e já substituindo x por menos 1, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 5, que é 1/3, e acabou. Aqui, o que eu fiz, né? Eu troquei esse f de A pelo 2, porque ele deu lá o 2, né? Ó. O f de A é 2, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, o f de A é 2, né? E troquei também, né? O 2, na verdade, eu coloquei como sendo f de menos 1. Então, tanto faz, né, gente? Porque o A é menos 1, né? Então, tanto faz você deixar assim, né? Ou assim. O importante é que você encontrou aqui, ó, pela fórmula da derivada da função inversa, 1 sobre a derivada da função no ponto A. Nesse caso aqui, eu tive que encontrar o ponto A primeiro, ok? Não esqueçam, ó. Esse A aqui eu encontrei primeiro, né? No exercício anterior, o A foi dado. Ok, pessoal, vamos aplicar aqui mais um exemplo agora de função, de derivada da função inversa. Porém, sem usar essa fórmula, porque agora eu vou derivar o arco tangente. E a derivada do arco tangente eu já conheço. Né? A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x2. 1 sobre 1 mais x quadrado. Inclusive, nós demonstramos hoje. Só que agora eu tenho que usar uma regra da cadeia, né? Porque eu tenho uma função, arco tangente, calculada em outra função, x ao cubo. Né? Então, eu vou derivar primeiro o arco tangente calculada na de dentro, tem que ter muita atenção nisso, vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada do arco tangente calculada na de dentro? É 1 sobre 1 mais x2? Simplesmente? Não. É 1 sobre 1 mais essa de dentro ao quadrado, né? Então, a derivada do arco tangente a gente já sabe que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, só que agora tem que calcular na de dentro. Então, fica x ao cubo ao quadrado, vezes a derivada da de dentro. Tá? Então, aqui era só x ao quadrado. Só que esse x tem que ser substituído pela função de dentro, né? Então, vai ficar a derivada disso aqui, fica 3x ao quadrado, regra do tombo. E aqui eu faço a multiplicação dos expoentes. 1 mais x à sexta, né? Ok, pessoal, então vimos a demonstração da regra do tombo para n real. Vimos a demonstração das derivadas das funções inversas trigonométricas, derivada do arco seno, do arco cosseno e do arco tangente. Demonstramos, fizemos exercícios da derivada da função inversa usando a fórmula
Derivada da função inversa no ponto f de A é 1 sobre a derivada da função f no ponto A. Vimos exemplo em que o A é dado, né? É dado na questão. Vimos outro exemplo em que o A não é dado. Você tem que encontrar o valor do A, né, para jogar na fórmula. Vimos que se a derivada de uma função não é zero no intervalo aberto i, então essa função tem inversa, né? E a derivada é exatamente essa fórmula, né? 1 sobre a derivada da função no ponto A. E aplicamos em exercício. E vimos aqui a derivada da função arcotangente, né, usando regra da cadeia, a derivada da de fora calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Agora sim, pessoal, quero entrar no capítulo 32, né? Feita essa parte aí que eu não tinha falado antes, agora eu vou entrar no capítulo 32, que são os pontos críticos, que é um assunto bem tranquilo e simples, né? Só que, como eu falei, ele é um preparatório para os estudos de máximos e mínimos, tá bom? Então, vamos dar uma pausa aí nas funções inversas, né? E vamos aqui agora continuar o estudo de derivadas. Pontos críticos de uma função. Ponto crítico de uma função vai ser o seguinte: se f' de c é igual a zero, ou f' de c não existe, então o valor c é chamado de ponto crítico ou número crítico da função f. Então, para eu procurar o ponto crítico, eu só resolvo essa equação aqui ou procuro um ponto onde a derivada não existe. Em geral, para encontrarmos os pontos críticos de uma função, então devemos derivar a função e igualar a zero, está aqui, né? Ou encontrar um ponto onde a derivada não existe. E depois isolar esse x aí, né? Vou até colocar aqui, ó. E também, né? Encontrar pontos onde a derivada não existe. Que também será um ponto crítico, né? Não existe. Ok, são as duas situações onde você define aí o ponto crítico. Deixa eu colocar aqui. Isso. Isso, muito bem. Observação. No ponto crítico, né? O que é o ponto crítico? Não é onde a derivada é zero? Então, olha só, num ponto crítico no qual a derivada é zero, a reta tangente ao gráfico é horizontal, né? Então, a gente já tinha visto isso antes também, né? Porque o coeficiente angular da reta tangente é zero, a reta tangente é horizontal nos pontos críticos, né? Pelo menos no ponto crítico onde a derivada é zero. Encontre os pontos críticos da função abaixo. h de t é igual a t ao quadrado menos 9t mais 8. Para encontrar o ponto crítico, deriva e iguala a zero. Só memorizar isso. Tá aqui, derivada galinha de t é igual a zero. A galinha vai ser 2t menos 9, né? Fazendo trocadilho, né? Com a palavra galinha sem querer aqui, né? A derivada aqui é 2t menos 9, né? Regra do tombo, aqui vai ser a derivada da função polinomial do primeiro grau, que é menos 9, e aqui vai zerar. Isolando o t, eu tenho um ponto crítico. Acabou, né? 2t é igual a 9, então t é 9 sobre 2, é o ponto crítico. Bom, tem algum t onde essa derivada aqui não existe? Não tem, né? Não tem. Então, o único ponto crítico é o ponto onde o t é 9 meios, tá? Então, deriva igual a zero, tá, gente? Derivou, igualou a zero. Derivou, igualou a zero. Achou o ponto crítico. Achou o ponto crítico. S de t é igual a t ao cubo sobre 3 menos 8t ao quadrado. Encontre os pontos críticos. Deriva igual a zero. Derivada de st, então, ds dt vai ser igual a regra do tombo lá em cima, 3t ao quadrado. Sobre 3, 3 tem que ficar quietinho, porque é uma constante. Menos, regra do tombo, 16t. Simplificando 3 com 3, vai dar 1. t ao quadrado menos 16t igual a zero. Pronto, agora é só encontrar o ponto crítico. Nesse caso aqui, você pode fazer, por exemplo, por Bhaskara, ou colocar o t em evidência, e depois, né, o t vai ser 0, ou t menos 16 é 0. Então, t 0 e t igual a 16 são os pontos críticos dessa função. Aí você olha assim, mas tem algum ponto onde essa derivada aqui ó, não existe? Não. Todos os pontos da derivada existem. Então, o único ponto crítico vai ser o 0 e o 16 por Bhaskara. Então, deriva igual a 0. Deriva igual a 0. Essa situação vai ser um pouco diferente. Quando você deriva para achar os pontos críticos, vai dar 3. Mas o 3 não é zero nunca, então não há ponto crítico, tá? Quando você tem aqui uma identidade, depois que você derivou, e não tem como isolar o t, e dá uma identidade falsa, então essa função não tem ponto crítico. Neste caso, não há como isolar o t. Além disso, 3 igual a zero é falso, né? De onde se conclui, então, que a função s de t igual a 3t menos 17 não possui pontos críticos, porque não dá para isolar o t. Não, o 3 não é zero, não tem como encontrar o t aqui. Assim como qualquer outra função polinomial do primeiro grau, função afim. Nenhuma função afim terá ponto crítico, né? Pelo menos onde esse coeficiente angular aqui não for zero, né? Outra, letra D, encontre o ponto crítico, deriva igual a zero. 2x menos 9 à quinta. Derivada, regra da cadeia. Derivada da de fora, 5 vezes calculada na de dentro, elevada à quarta potência, regra do tombo calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Não esqueçam de multiplicar pela derivada da de dentro, que vai ser 2.
porque é uma função polinomial do primeiro grau. Multiplicando por esse 5 vai ficar 10. Passando 10 dividindo, 0 sobre 10 é 0. 2x menos 9 a quarta é igual a 0. Bom, para eliminar esse 4, tira a raiz quarta dos dois lados. Raiz quarta do lado esquerdo, raiz quarta do lado direito. Aqui ficou mais ou menos, porque toda vez que você eleva uma raiz com ímpar, ficou mais ou menos, né? E aí você vai ter 2x menos 9 igual a mais ou menos 0, porque cancela esse índice da raiz com o expoente da potência. O 9 passa aqui vai dar mais ou menos 0, que é 0. O 9 passa somando e o 2 passa dividindo. Único ponto crítico, 9 sobre 2. Deriva e igual a 0. Outra situação aqui diferente. F de x igual a 9, função constante. A derivada já é 0. Então, igual a 0. Ok, deu uma identidade verdadeira para todo t. Não tem como isolar o t. Nesse caso é x, né? Não tem como isolar o x. Mas deu verdadeiro para todo x, 0 igual a 0. Né? Porque para achar o ponto crítico, eu derivo igual a 0, mas já é 0. Então, todo ponto x aqui é crítico. Tá ok? Como não tem como isolar x, mas temos que 0 igual a 0 é verdade, então, todos os valores reais são pontos críticos da função f. E isso vai acontecer para qualquer função constante. Nesse caso, a função f de x igual a 9. Mas qualquer outra função constante vai valer isso aqui. Nesse caso, o conjunto dos pontos críticos é toda a reta real. O π é ponto crítico, menos raiz de 2 é ponto crítico, 3 é ponto crítico. Todos os números reais são pontos críticos. Nesse caso aqui. Outra aqui, um pouquinho diferente também. F de x igual a x elevado a 1/3. Bom, derivando e igualando a 0, df dx vai ser 1/3, regra do tombo, que já foi demonstrado, que vale para qualquer expoente real. 1/3 menos 1, né? Esse 1/3 menos 1 é menos 2/3, tá? Então vai ficar 1/3 x a menos 2/3, ó. 1/3 x a menos 2/3. Passa o x a menos 2/3 para baixo com expoente positivo e passa multiplicando 0, vai ficar 1 igual a 0, falso. Então não tem ponto crítico? Sim, cuidado, mas nesse caso aqui, 1 igual a 0, porque eu passei essa expressão multiplicando, é falso e não tem como isolar o x. Aí você fala assim, não tem ponto crítico. Ótimo, não tem ponto crítico quando a derivada é 0. Mas será que tem ponto crítico onde a derivada não existe? Porque lembra que são duas situações onde temos ponto crítico. É onde a derivada é 0 ou onde a derivada não existe. Né? Onde a derivada é 0, a gente viu que não tem ponto crítico. Ó. Só que agora você tem que caçar aqui, de alguma forma, pontos onde a derivada não existe. Nesse caso, sim, tem um ponto onde a derivada não existe, porque a derivada é essa expressão aqui. E qual é o valor de x que faz essa expressão não existir? Pensa aí. É o 0, né? Porque se você colocar o 0 no denominador, não pode zerar o denominador. Né? Então, tem um ponto crítico, sim, nesse caso. Não é vindo da derivada igual a 0. É vindo onde a derivada não existe, nesse caso, tá, gente? É diferente. Então, o ponto crítico, geralmente, vai ser assim. Ou onde a derivada é 0, aí você encontra o ponto crítico x, ou onde zera o denominador da derivada. Né? Então, o ponto onde zera o denominador da derivada vai ser um ponto crítico, porque vai ser onde a derivada não existe. Olha só, nesse caso, não há como isolar x, e 1 igual a 0 é falso. Então, o único ponto crítico que pode aqui existir, né, é onde a derivada não vai existir. Bom, a derivada é 1 sobre 3x elevado a 2/3. E ela não existe aonde? Quando x é 0. Né? E o 0 está no domínio da função. X é 1/3, porque 0 elevado a 1/3 existe. O 0 está no domínio da função, mas né, não está no domínio da derivada. Então, ele é um ponto crítico, porque é onde a derivada não existe. Né? Sendo o 0, portanto, o único número crítico ou ponto crítico da função. Aqui estão os exercícios. Encontre os pontos críticos. A derivada aqui vai ser 10x menos 1 igual a 0, acho x. Acabou. Isolo x. A derivada aqui né, vai ser 12t ao quadrado sobre 3. 12 sobre 3 é 4. 4t ao quadrado menos 1. Vai dar uma equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, 2 pontos críticos. Aqui, derivada vai ser 2. Mas vocês têm que fazer, tá, gente? Tem que fazer aqui. A derivada aqui é 2, não é 0. Né? E não tem como isolar o t. Então, não tem ponto crítico. Na D, a derivada é 0 já. Não tem como isolar, mas 0 é igual a 0. Então, todos os pontos são pontos críticos. Aqui usa a regra da cadeia. Aqui, e vai ter um exemplo aqui onde a derivada não existe, que é esse aqui. Ó. Vocês vão ver aqui que vai ter um ponto onde a derivada não existe, tá? E também tem um exercício bem legal aqui que eu vou colocar para vocês. É esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui também vai ser um ponto onde a derivada não existe. Né? No zero. Né? Porque a derivada vai ser 1 sobre 2 raiz de x, entendeu? 1 sobre 2 raiz de x. Vai dar... Aí esse 1 né, sobre 2 raiz de x vai multiplicar lá pelo zero e vai zerar. 1 igual a 0, falso. Então não tem ponto crítico onde a derivada é 0. Mas tem um ponto crítico onde a derivada não existe, porque 1 sobre 2 raiz de x, ó, o x aqui embaixo, não pode ser 0, porque a derivada não vai existir. E o 0 está no domínio, porque a raiz de 0 existe, está no domínio da função f.
mas não está no domínio da derivada. Então, o único ponto crítico aqui vai ser o x igual a zero, porque é onde a derivada não existe, tá? Pessoal, então tá aí. Entramos no capítulo 32, falamos sobre pontos críticos, que vai nos ajudar a determinar pontos de máximos e pontos de mínimos de funções daqui por diante, tá? E veremos muitas aplicações desses problemas de máximos e mínimos usando esse conceito de pontos críticos aqui, que é um conceito abstrato, né? É um conceito que parece que não tem relação com nenhum problema, mas vai servir agora para encontrar pontos de máximos e pontos de mínimos e resolver vários problemas contextualizados. Beleza? Então, pessoal, por hoje foi isso. E bons estudos e até a próxima.